Bom dia, pessoal. Alegria enorme, né? O terceiro, a gente acha que vai acostumar, mas não. Assim, é um momento realmente que parece muito simbólico, né? Muito até simples, mas é uma forma da gente expressar a nossa gratidão a Deus por essa vida, né? Por essa vidinha que está aqui, que está sobre a nossa responsabilidade. E é um momento também de mostrar que a gente depende das ações de Deus, das mãos de Deus, né? De toda a sabedoria de Deus, para que a gente consiga transmitir um pouquinho disso para Ele. E que sirva de exemplo para que Ele faça diferença onde Ele estiver. E aonde Ele crescer, Ele possa ser alguém que também transmita isso, multiplique isso. Então esse é um desafio que à medida que a gente vai refletindo sobre o significado desse ato simplório aqui, mas faz a gente refletir também na importância, na profundidade que é a gente trazer e dedicar, né? E mostrar para Deus que essa criança está emprestada para nós. Então, é um desafio, né? E fica na memória, mais uma vez, aí para todos nós. Bom, hoje eu estou com outro desafio aqui de trazer a mensagem, de continuar a mensagem no livro de Eclesiastes. Tentarei ser o mais breve possível, embora falar dos temas de Eclesiastes requer um pouquinho mais de cuidado. Tá? Requer cuidado porque o autor ele traz temas práticos da nossa vida. E hoje é um dia propício para falar sobre as coisas abaixo do sol. Né? É assim que o autor ele traz no livro de Eclesiastes toda a temática dele, né? Em todos os momentos ele vai falar, vi que abaixo do sol, e aí ele discorre sobre o que ele viu, né? Com toda a sabedoria que ele recebeu da parte de Deus. Afinal de contas, foi isso que ele pediu para o Senhor quando foi o momento ali de escolher, né, o que ele queria, e ele pediu sabedoria, e assim foi dado a ele. E hoje a gente tem a oportunidade de falar desse livro e continuar. Nós já estamos há alguns meses falando do livro de Eclesiastes e chegamos no capítulo 9. E hoje a gente vai falar do capítulo 9, dos versos 11 ao 18. Se você puder abrir sua Bíblia no capítulo 9, dos versos 11 ao 18, nós faremos a leitura. Na sequência, faremos a oração em reverência à palavra e aí continuamos com o nosso tema. Eclesiastes 9, a partir do verso 11 ao 18. Na semana passada o pastor falou um pouco desse início, né, do capítulo 9 e trouxe para nós algumas lições importantes. E uma delas é que a morte ela é iminente, ela vai chegar para todos nós. Em algum momento, queiramos ou não, ela vai nos encontrar. E o autor de Eclesiastes, ele dá algumas sugestões aqui para nós, ou melhor, ele dá algumas diretrizes importantes para a gente seguir, dizendo que nós devemos aproveitar a vida. E olha que interessante, né? Aproveitar a vida. E isso traz consigo um significado que, se mal entendido, pode trazer malefícios para nós. Porque aproveitar a vida pode ser diferente para fulano, diferente para ciclano, diferente. Cada um vai ter a sua forma de pensar sobre o que é aproveitar a vida. Então, o autor, Salomão, ele traz o significado do que é aproveitar a vida, né? E ele recorre à sabedoria de Deus, a pedir para que Deus seja o seu direcionador sobre tudo. E aí finalizamos essa primeira parte ali no verso 10, dizendo que tudo que fizer
Faça bem feito, pois quando descer a sepultura não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Esse foi o último recado aqui no verso 10, para a gente continuar a partir do verso 11. Tudo que fizer, faça bem feito, porque o tempo passa. Porque quando descermos a sepultura, não terá como fazer mais nada. Perdemos o tempo, desperdiçamos. E agora chegamos ao verso 11 ao 18. Antes de fazermos a leitura, eu gostaria que a igreja orasse comigo, pedindo para que o Senhor fale com o nosso coração, para que entre na nossa mente aquilo que de fato faz sentido, aquilo que de fato é verdade da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, nós te agradecemos por mais este momento que passamos aqui hoje. Entre todos os eventos até aqui, nós sabemos que é a tua mão que tem guiado, que tem dado direção, mas te pedimos neste momento que o Senhor abra o coração de cada um de nós, o entendimento, a compreensão, para que a palavra, a tua palavra, que é santa, que é milagrosa, que é transformadora, possa entrar e habitar no nosso coração de forma que nos transforme a um ser um pouco melhor daqui para frente, de forma gradativa, que a gente possa ser mais semelhante ao Senhor. Embora estejamos distantes, nós sabemos que o nosso objetivo na vida é isso, é te servir com integridade, te servir com total dependência, em nome de Jesus. Amém. Verso 11, eu vou ler, vocês me acompanham aí. Observei outra coisa debaixo do sol. Outra observação dele. Aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida. E o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes, os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem e os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Como o peixe na rede ou o pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino. Outro exemplo de sabedoria me impressionou enquanto eu observava como as coisas funcionam debaixo do sol. Havia uma cidade pequena com poucos habitantes e um grande rei veio com seu exército e a cercou. Um homem sábio, mas muito pobre, usou sua sabedoria para salvar a cidade. Depois, porém, ninguém se lembrou de lhe agradecer. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, o sábio é desprezado quando é pobre, suas palavras logo são esquecidas. É melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. É melhor ter sabedoria que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas. Nós temos aqui, logo de cara, duas palavrinhas que é o tema da nossa mensagem, que é integridade e dependência. Servindo com integridade e dependência. Duas palavras que elas se correlacionam, é quase que inseparáveis. No sentido de, é impossível você ser íntegro sem ser dependente de Deus, e é impossível você ser dependente de Deus sem ser íntegro. Não dá para fugir de uma coisa tentando buscar a outra. Você vai ser dependente de Deus sendo íntegro e vai ser íntegro sendo dependente de Deus. E é assim a base estrutural para a gente servir a Deus, para a gente servir. E servir a Deus é servir também, né, as pessoas, é servir em tudo aquilo que a gente faz. E a gente tem uma certa dificuldade com isso. Naturalmente temos. E isso é reflexo do quê? Nós já estudamos, já falamos isso algumas vezes. Reflexo da queda, reflexo da inclinação natural do ser humano, que nos faz buscar atalhos, que nos faz seguir aquilo que é mais fácil para o nosso dia a dia. Nós somos assim. Nós temos que confessar isso e admitir e ser autêntico em dizer, nós procuramos os atalhos da vida e isso reflete e impacta na nossa dependência a Deus, na nossa integridade.
servir com integridade e dependência é o nosso grande desafio, então. Só que quando a gente pensa no cenário em que nós estamos, no sentido de cenário mundo, né, onde as coisas são organizadas ou desorganizadas, a gente pensa no aspecto político, né? Como é difícil a gente olhar para o cenário político, ainda mais nos dias atuais que vivemos na nossa política brasileira. Como é que você olha para esse aspecto e fala, é possível eu me enfiar naquele meio e ser íntegro e dependente de Deus? Como é que eu faço isso? Como é que eu posso de fora olhar para esse aspecto e ainda assim manter a minha integridade e a minha dependência a Deus? De alguma forma, a sua esperança se esvai, de alguma forma a sua integridade vai ser corrompida, porque você vai se irar, você vai se, de alguma forma, ali querer ir para cima daquela situação e não vai resolver. Porque o cenário, ele é confuso, ele é corrupto, ele traz os seus males, né? E a gente sabe disso. Então, quando a gente olha para um aspecto aqui político, mas quando você olha para o cenário econômico, aí você vê as injustiças, né? Nem sempre o melhor é aquele que está bem sucedido, né? A gente poderia citar aqui exemplos, talvez de cantores, de jogadores de futebol, de outras profissões, e você fala, puxa, como é que essa pessoa é tão bem sucedida nisso, né? Você vê os tiktokers da vida, os youtubers da vida, você fala, esse cara tá milionário, esse cara tá... Olha a bobeira que ele faz, a bobeira que ele fala, que conteúdo que se tem hoje em dia, né? E a gente vê pessoas, então, no cenário econômico, profissional, se saindo, né? Se sobressaindo no sentido financeiro, econômico, e a gente vê que nem sempre isso quer dizer alguma coisa. Nós temos exemplos, né, de coisas ruins acontecendo, de injustiças, né, daquele que deveria estar preso não está, aquele que está talvez não precisasse, né, as injustiças que ocorrem em várias áreas da nossa vida, e isso faz com que a gente, mais uma vez, seja influenciado nas nossas decisões que ferem a nossa integridade e a nossa dependência a Deus. Olha quanta coisa, se a gente for aqui começar a trazer e puxar a linha, né, das injustiças, das coisas ruins que a gente tem acompanhado no outro dia, no dia a dia, e a gente vai se perguntar muitas vezes, Senhor, como é que eu vivo nesse mundo de forma íntegra e dependente a Deus? Mas o nosso desafio hoje é entender esse embrolho todo, essa confusão toda, tentar tirar um pouquinho dessa espuma e esclarecer as coisas conforme a palavra de Deus nos ensina. Um pregador que eu estava ouvindo, falando sobre esse tema, e ele diz que acontece 3 tipos de relacionamentos. O primeiro é aquele que paga o bem com o mal. Quando a gente olha para esse mundo e a gente vê situações acontecendo, né, onde o bem ele é retribuído com o mal. E quem é que faz esse tipo de situação? O pregador ele diz que aquele que faz esse tipo de ação é o próprio diabo. É aquele que faz questão de retribuir o mal para aqueles que fazem o bem. Esse é o primeiro tipo de relacionamento possível nesse mundo. O segundo é aquele que paga o bem com o bem, mas ora com o mal. É volúvel, né? Se alterna. Uma hora paga-se com bem, outra hora paga-se com o mal. Quem é que faz isso? Nós. Infelizmente nós agimos muitas vezes assim. Coisas boas nos acontecem e muitas vezes nós pagamos com o mal. Somos ingratos, somos injustos, né? Erramos na medida, na calibragem da ação, e aí pagamos com o mal. Mas também pagamos com o bem. Mas nós somos, né, volúveis, nós erramos, falhamos. E então nós temos o diabo pagando o mal com o bem, para o bem, e nós temos nós alternando. E por fim nós temos o terceiro tipo de relacionamento, que é o próprio Deus. É aquele que paga
com o bem o mal. Nós fazemos o mal. Nós entregamos muitas vezes o mal. Mas só Ele, de forma divina, é unânime em retribuir com o bem. E é assim que nós temos o terceiro tipo de relacionamento. É o próprio Deus retribuindo para nós que não merecíamos, mas Ele insiste em fazer o bem. E é assim que nós temos, então, que inclinar o nosso coração em forma de gratidão a Ele. E nesse cenário de confusão, entender essa questão é importante. Porque nós aqui, que alternamos a nossa forma de agir, nós podemos nos ajudar. E aqui o nosso papel como igreja, né, como pessoas que se reúnem, nós precisamos ter essa ajuda mútua entre nós. Vamos, gente, aprender a pagar sempre com bem. Esse é o nosso objetivo. Mas é um cenário de incerteza, em confusão, o mundo que a gente vive. E aí a gente precisa aprender pelo menos 3 coisas aqui com esse texto. E eu chamo de 3 ações sobre servir. Como é que a gente vai servir nesse mundo confuso, com tanta injustiça, e ainda assim sendo íntegro, sendo dependente de Deus. O autor, ele começa dizendo aqui no verso 11: observei outra coisa debaixo do sol, aquele que corre mais rápido nem sempre ganha a corrida, e o guerreiro mais forte nem sempre vence a batalha. Às vezes os sábios passam fome, os sensatos não enriquecem, os instruídos não alcançam sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo na hora certa. Nós temos 5 tipos de pessoas aqui. Nós temos aquele que é mais rápido, nós temos aquele que é mais forte, nós temos o sensato, nós temos os instruídos e nós temos os sábios. 5 tipos de pessoas aqui. Mas aqui Salomão está dizendo que nem sempre esse perfil do mais rápido, mais forte, o mais sábio, o mais sensato e o mais instruído é aquele que vai ser bem sucedido. E ele está dizendo aqui que tudo depende de se estar no lugar certo, na hora certa. É essa percepção do autor sobre as ações da vida, sobre os eventos da vida. E aí a gente começa a observar quais são os objetivos dessas pessoas. E primeiro, nós temos a corrida. Nós vivemos nessa corrida, né? E cada vez mais se intensifica. Tudo é fast food, tudo é muito rápido, tudo nós queremos para ontem. E nós estamos numa batalha, que é o outro objetivo aqui que é citado no texto. A corrida, a batalha e a busca de provisão, que é o alimento, que é a provisão financeira. Isso daqui são os objetivos dessas pessoas, do sábio, do rápido, do mais forte. Mas Salomão está dizendo que nem sempre é o que se alcança. E quantas vezes nós ouvimos, então, eu estava no lugar certo e na hora certa. Eu já ouvi isso de alguns colegas até, inclusive, falando assim, puxa, Renan, eu não pensava em ser isso. Mas assim, eu estava lá, me convidaram, eu não estava preparado para isso, mas foi e aconteceu. E hoje eu sou um profissional dessa área. Acontece isso nos jogadores de futebol, né? Ele foi lá, jogou a bola em tal lugar e de repente o cara viu, estava no lugar certo, na hora certa, foi, começou, fez sucesso. Por que acontecem essas coisas? Como é que Deus, da forma administradora de Deus, né, atribui isso a cada um de nós? Mas esse primeiro ponto, essa primeira ação, é importante que a gente entenda que nós devemos servir com integridade e com dependência a Deus contra as más surpresas da vida. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui. Quando ele fala no verso 12, ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis, como peixe na rede ou pássaro na armadilha, as pessoas caem em desgraça de modo repentino, instantâneo. É um evento rápido, inesperado, esse é o sentido. É um evento inesperado, é o sentido original dessa palavra. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. E é nesse sentido que nós devemos olhar para esse aspecto de servir com integridade, com dependência, porque isso vai ser um ingrediente, isso vai ser a forma que a gente vai conseguir combater as más surpresas da vida. Porque elas virão.
O evento inesperado, adverso, vai vir. Em algum momento vai vir. E como é que a gente vai lidar com isso? Somos vulneráveis. E por mais que a gente se dedique, por mais que a gente se prepare, por mais que a gente elabore planos de forma sistemática, vai vir aquilo que vai derrubar o nosso castelinho de areia. Em Provérbios, no capítulo 21, ele diz que o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória é do Senhor. E esse versículo ele fala que embora seja importante estar preparado e ter coragem, né, para enfrentar os desafios, a vitória ela é só concedida por Deus. Ninguém é capaz de prever quando virão os tempos difíceis. Nem sempre os ventos são favoráveis. Servir com integridade e servir com dependência vai nos ajudar, nos auxiliar contra as más surpresas da vida. Esse é o primeiro ponto. O bom economista, nas suas análises, ele vai ser surpreendido por algum desastre natural, por alguma pandemia, por alguma bactéria que invade aquela região, por alguma situação inesperada lá no trabalho dele, e a gente vai ser, então, surpreendido por alguma situação. A questão é que a nossa visão limitada, intramuros, né? A nossa visão limitada aqui que não consegue transcender o teto para além do céu, que só Deus consegue enxergar para baixo do sol, ela não nos permite ver as más surpresas da vida. Nessa festa de mundo que é elaborada por Deus, Deus permitiu que a gente veja somente uma fatia do bolo. Nem o bolo todo nós vemos. E acho que isso é importante a gente ter compreendido. Que nós estamos e precisamos ter a consciência de ter uma dependência de Deus. Por isso, servir com integridade e dependência é o melhor preparo contra os eventos repentinos da vida. E aí nós vamos para o ponto 2, no verso 13. Porque aí o autor traz um exercício prático aqui para a gente olhar. E é um exercício que o próprio autor possivelmente vivenciou. Porque ele traz aqui no verso 13, outro exemplo de sabedoria me impressionou. Enquanto eu observava como as coisas funcionam debaixo do sol, havia uma cidade pequena, com poucos habitantes, e um grande rei veio com seu exército e a cercou. Um homem sábio, mas muito pobre, usou sua sabedoria para salvar a cidade. Depois, porém, ninguém se lembrou de agradecer. O autor aqui é impactado pela sua visão, pela sua observação. Possivelmente por ele ter sido aquele grande rei que havia tentado invadir aquela cidade e que foi livrada por um homem pobre, mas sábio. E aí qual foi o resultado? E agora esse é o segundo ponto. Nós vamos olhar para o resultado da nossa sabedoria. Nem sempre ela vai ser recompensada. Isso é importante mais uma vez. Porque nós crescemos aprendendo a ser recompensados. Olha lá, faz aquilo lá que você vai ganhar. A gente já faz isso com a criança hoje, né? Faz aquilo ali que você ganha. E nós aprendemos a ser recompensados pelas coisas. E Deus nos ensina que nem a nossa sabedoria é recompensada. Olha que interessante. Não sei se você já parou para pensar nisso. A palavra de Deus nos ensina que nem a nossa sabedoria é determinante de ser recompensada. Pode ser que ela não seja. Este homem, por salvar a sua cidade, com sua sabedoria, ele poderia ter ficado rico. Ele poderia ter, de alguma forma, ser ali, criado uma estátua desse homem lá naquele lugar, e as pessoas, para que elas se lembrassem dele, e aí de alguma forma o governo o abraçasse e falasse, olha, a partir de agora você vai ser mantido por nós. Ou alguma outra pessoa, né, que tivesse bens, poderia ter feito isso? Sim, poderia. Mas não foi. É o que o texto diz. No verso 15 diz que ninguém se lembrou nem de agradecê-lo.
Ele usou sua sabedoria para salvar aquela cidade, mas não teve nenhuma recompensa. E isso significa que nós não devemos buscar sabedoria? Não é isso. Isso significa, com as palavras de Paulo, significa que tudo que fizermos, a gente tem que fazer de todo o coração, como que para o Senhor e não para os homens. Esse é o recado aqui. Não importa a recompensa, não importa se as suas ações são boas, a ponto de salvar uma cidade. O que importa é o que o Senhor olha para dentro do seu coração e Ele sim dá a sua recompensa futura. Porque aqui, de novo, nós oscilamos na nossa forma de relacionamento. O sábio, ele não consegue, por sua sabedoria, nem garantir a sua própria provisão. Olha só, um homem sábio passando fome, né? Hoje, homens sábios, né, da nossa época estão ricos, né? Talvez por não serem tão sábios assim. E por vivermos num mundo onde a recompensa vai para aqueles que talvez não seriam tão dignos dessas recompensas. Mas o nosso foco, de novo, é sempre no resultado. Nós não observamos tanto o desempenho das pessoas. Nós olhamos além, nós já vamos lá no resultado. E não percebemos, muitas vezes, os esforços de cada um. Muita gente chateada pelo primeiro ponto que eu citei aqui, em relação às injustiças do mundo. As pessoas se iludem muitas vezes com os resultados das suas boas ações. E elas querem fazer mesmo. Muitas vezes nós queremos, né? Nós fazemos coisas boas, nós queremos servir, nós queremos nos dedicar. Mas ao mesmo tempo, lá no fundinho do nosso coração, nós queremos o resultado disso, imediato. Senhor, eu estou ajudando, eu estou fazendo, mas lembra lá, hein? É mais ou menos assim que nós queremos relacionarmos com Deus. E muitos se frustram através disso. Não é à toa que muitas igrejas arrastam multidões. Mas só que arrastam multidões e são pessoas que entram e saem. Porque elas não se sustentam. Porque logo elas querem a recompensa delas. Senhor, eu estou vindo, eu estou participando todos os domingos, eu estou dando, né, contribuição na igreja, eu estou indo lá na casa do irmão orar, eu estou levando alimento, eu estou fazendo. Mas ela cansa. Porque muitas vezes a recompensa não chega. A recompensa palpável, né, financeira, ou qualquer outra situação que ela queira, não chega. E elas desistem. E desistem porque devem desistir. Porque não entende, não compreende que muitas vezes essa recompensa não vem mesmo. E é duro a gente ouvir isso da parte de Salomão, um homem que versos atrás disse: aproveitem da vida. Esse é o dilema do livro, né? Mas é isso. É compreender que Deus, Ele não é o nosso... como a lâmpada mágica, né? Que nós esfregamos e fazemos os nossos pedidos. Pais se chateando com filhos, filhos se chateando com pais, empregados com seus patrões, patrões com seus empregados, e assim por diante, irmãos com os irmãos, todos esquecendo que na nossa limitada sabedoria, nem sempre o resultado obtido é aquele que desejamos. Por isso, irmãos, esse é o segundo ponto, e nós vamos por último. Servir com integridade e dependência é a melhor forma de não ser impactado pelos resultados das nossas ações. Quando servimos com integridade, com dependência de Deus, a gente se blinda dessa ânsia de um resultado imediato,
e sempre positivo para as nossas vidas. Pode ser que na história maior que nós não enxergamos, Deus, Ele queira que a gente passe por esse processo de não resposta. E a não resposta de Deus é uma resposta de Deus. Mas a gente não pode ser desestimulado por isso a não buscar a sabedoria. E aí é que entra o último ponto. Quando no verso 16 ele diz: por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor que a força, o sábio é desprezado quando é pobre. Suas palavras são logo esquecidas. É melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. É melhor ter sabedoria que armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Uma lição importante aqui no final é que a sabedoria ela pode ser afetada por uma ação tola. É assim que ele está falando. Você pode ser a pessoa mais sábia do mundo. Uma pessoa tola pode prejudicar todas as suas ações. No capítulo 10, Salomão ele vai começar dizendo que uma mosca pode contaminar todo um perfume. Uma mosca. E um tolo pode contaminar toda a ação de um sábio. Assim como aquele homem, né, que salvou a sua cidade por sua sabedoria, se ele não salvasse, se ele não usasse sua sabedoria para salvar aquela cidade, o que aconteceria? Ele deixaria de ser um homem pobre e sábio para ser um sábio e morto. É isso que aconteceria. Mas pela sabedoria desse homem, toda a cidade foi salva. E é nisso que nós devemos persistir, então. Servir com integridade, com dependência a Deus, contra a desistência de sermos sábios. Nós não podemos desistir disso. Nós temos que buscar a sabedoria constantemente. Ainda que o resultado não venha, e ainda que as más circunstâncias nos atinjam. Busca de sabedoria deve continuar, deve ser parte da nossa persistência. E olha só, no verso 17, é melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo. Lá em Provérbios diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Aqui eu lembrei, né, que é melhor ouvir as palavras calmas da pessoa sábia que os gritos do rei tolo, né? Não adianta gritar no púlpito, não adianta falar com eloquência, não adianta falar aos berros, se a palavra ela não é de sabedoria, se a palavra ela não é aqui de origem da palavra de Deus, não vai resolver nenhum problema. É melhor ter sabedoria que armas de guerra. A gente olha para as coisas tolas então desse mundo sendo beneficiadas. E a nossa atitude qual é? Quase que imediata. É a gente meio que largar a mão, não é? Você fala, puxa, não é possível que esse tipo de pessoa, esse perfil aqui está conseguindo conquistar tudo que tem conquistado, e a gente tem, né, essa tendência de olhar para as pessoas, para aquele, para aquela, ganhando, se beneficiando de algo, e a gente tende a trazer para nós, né? Nós tornamos aquilo pessoal e falamos, puxa, por que eu não consigo? E aí, poxa, eu busco tanto sabedoria, eu oro tanto para Deus, eu leio a palavra e não sou correspondido. E a nossa ação imediata muitas vezes é, puxa, eu vou largar a mão, eu não vou ficar me matando com essa situação. E aí a gente lembra desse homem pobre e sábio que salvou sua cidade, que se não fosse por sua sabedoria, ele seria um homem sábio e morto, e que deixaria todos também expostos àquele ataque. A sabedoria é sempre melhor, ainda que não vejamos resultados sempre positivos. A sabedoria é melhor porque ela, embora não nos traga garantia de sucesso, ela nos traz garantias de retidão e garantia de integridade. E aí eu quero concluir aqui então.
três perguntinhas final aqui. O quanto somos de verdade dependentes de Deus? Ou é apenas um jargão que a gente costumou falar? Eu dependo de Deus, minha vida está nas mãos de Deus, Deus está no controle. É só da boca para fora. O quanto de verdade nós dependemos de Deus? Como é que a gente reage às surpresas da vida? Como é que a gente tem reagido às adversidades da vida? E o quanto somos influenciados a deixar essa sabedoria de lado? Quantas vezes pensamos de forma pragmática, né? Pensando em fazer aquilo que dá certo, abrindo mão daquilo que é certo. E a gente se esquece de que agir com sabedoria é agir com forma dependente de Deus e com integridade. Por fim, eu deixo as palavras do apóstolo Paulo aqui, dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 57 e 58. E aqui eu deixo a nossa mensagem pensando que nós devemos agir com integridade e dependência a Deus, contra as más surpresas da vida. Pensando que os resultados nem sempre serão positivos e que a desistência não pode acontecer. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar agradecendo. Bondoso Deus, nós te pedimos que nesse momento, através das palavras aqui de Salomão, palavra que o Senhor trouxe para nós hoje, nos ensinando que devemos servir com integridade, dependendo do Senhor, contra as adversidades, as más notícias que vêm para a nossa vida, mas que isso seja não com espera de resultados sempre positivos, porque muitas vezes inclinamos ao nosso coração e queremos aquilo que desejamos e muitas vezes não é o que o Senhor gostaria para nossas vidas. Nos ajude a compreender isso. Nos ajude a lutar e perseverar nessa busca de sabedoria ao Senhor. Sabendo que o Senhor é bom, sabendo que o Senhor um dia se entregou por nós naquela cruz e que por isso, hoje nós temos a oportunidade de viver abaixo do sol e de alguma forma servir ao Senhor, mostrando para aquelas vidas que não têm esperança, para aquelas vidas que ainda não conhecem e que não te servem, para que elas possam de alguma forma ser impactadas diante dessa sabedoria que só vem através do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.